Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Então vamos falar de 9 características do perfil empreendedor. A primeira característica é que ele assume riscos. Não significa fazer loucuras, mas saber exatamente o risco que corre ao tomar determinada atitude. Essa foto aqui é bem interessante, né? Você tem um domador de jacaré, ele coloca a cabeça na boca do jacaré. Eu nunca faria isso, né? Acho que você também que está assistindo, não sei se teria essa coragem de colocar a cabeça na boca do jacaré. É um risco que ele corre. Imagina o jacaré ali morde. Só que é o seguinte, ele sabe do risco que ele está assumindo. Ele tem a técnica para, sei lá, hipnotizar o jacaré, não sei nem se é isso que ele faz. E não é, não vou dizer que 100% das chances do jacaré nunca vai morder ele, mas ele sabe que o risco ali talvez seja pequeno e ele, claro, ganha certo reconhecimento por isso, né, até dinheiro, e ele vive disso, para falar a verdade, e então ele consegue assumir esse risco, que é um risco calculado, e que para ele é minimizado porque ele conhece a técnica. Para gente que não conhece, é um risco muito grande. Então tem essa diferença de você assumir riscos, mas os riscos que você conhece. Então, montar um negócio, você tem vários riscos. Você precisa conhecer esses riscos para saber se é adequado ou não você assumir. Tá? Pode ser, por exemplo, que esse jacaré seja um jacaré que ele já consiga domesticar, diferente de outro jacaré ou outro animal que a técnica dele não funcione, mas ele vai saber disso, porque ele é especialista nessa área. Tá? O empreendedor sempre tem que ter em mente o pior cenário e o que fazer se isso acontecer. Vou dar um exemplo aqui de um cara que eu admiro bastante, um empreendedor nordestino, acho que é cearense, que é o Murilo Gun. Ele fala sobre empreendedorismo e faz stand-up, né? Acho que deve ser cearense. O pessoal do Ceará tem muito dom, né? Dom e trabalho para fazer humorismo, né? Não é só dom, não. Ele criou essa iniciativa, né? Keep Learning School, aprendizado criativo. Ele traduziu dessa forma para o português. E assim, o que é que ele falou? Esse cara aqui, quando ele estava no ensino médio, lá na década de 90, ele viu que a internet estava crescendo no Brasil e ele resolveu que agora, aliás, aquele momento, né, era dele empreender. Se ele não empreendesse naquele momento, ele ia passar, né, a onda, né, ele ia perder a onda. E aí, só que ele começou a perceber que a escola estava tomando muito tempo dele e que ele precisava de tempo para aprender programação, enfim, e surfar na onda da internet. Se dedicar de fato a empreender na internet. E aí ele tomou a decisão de sair da escola para empreender. Agora, uma decisão totalmente polêmica, ninguém da família dele, nem dos colegas, vizinhos, concordaram, porque as pessoas têm aquela visão da escola, né? Só o pai dele que apoiou ele. E por que ele apoiou? Ele falou: Olha, pai, eu sou novo, estou aqui com meus 16 anos, eu vou empreender. Se der errado, durante 3 anos, o pior cenário é eu voltar para a escola com 19 anos e eu ainda vou estar novo. Então, não é um cenário catastrófico. Claro, as pessoas têm essa ideia de, quero me formar na idade certa, mas se formar no ensino médio e entrar, por exemplo, numa faculdade, ele falou até isso, entrar na faculdade com 22 anos, na verdade, não teria qualquer idade serve, né, para você estudar, empreender, enfim, né, não tem que ficar preso a esse tipo de coisa. E ele já teve essa cabeça de falar para o pai dele qual seria o pior cenário, e o pai dele falou: de fato, você está certo. O pior cenário não é tão ruim, o melhor cenário é aquele que você consegue empreender e tem sucesso, e foi o que aconteceu. Tá? Depois, até foi fazer muito sucesso nos Estados Unidos. Salvo engano, ele foi para Harvard, uma dessas universidades aí. Mas foi muito interessante, né, como ele pensou no pior cenário. Identificar oportunidades. Ficar atento e perceber no momento certo as oportunidades. Dá um exemplo aqui do Instagram. O Instagram foi criado em 2010 por um grupo de
amigo, né, empreendedores. Em 2012, em apenas 2 anos, ele foi vendido por US$ 1 bilhão, né, quase 5 bilhões de reais a preços atuais, né, da paridade. Isso estou considerando a paridade real dólar, né? Se eu corrigir por inflação, bota lá, sei lá, né? Mas, talvez 6 bilhões, eu não sei como é bem a inflação, mas foi vendido aí por um valor muito alto ao Facebook. E aí a oportunidade deles criarem o Instagram, eles aproveitaram no momento certo, porque as redes sociais estavam necessitando de algo próprio do Instagram, né, em relação ao Facebook, com menos texto, enfim. E também a oportunidade de vender para o Facebook, porque poderia ser que o Facebook começasse a competir com ele, tentar competir. Será que o Instagram ia conseguir competir com esse grande player? Talvez não. Talvez a empresa que tivesse valendo aqui US$ 1 bilhão pudesse hoje estar valendo menos, o Facebook criar um próprio negócio para uma outra rede social, por exemplo, para competir com o Instagram e, e tirar aqui o valor de mercado do Instagram. Então, acredito que eles venderam também no momento certo. O caso muito emblemático é do Yahoo, que durante muito tempo recusou a oportunidade primeiro de compra do Google e depois de venda para o Google. E depois que ela resolveu não vender, que os donos resolveram não vender o Yahoo para o grupo, o Yahoo perdeu o valor de mercado, porque não conseguiu competir com o próprio Google. Então poderia acontecer isso com o Instagram. Então aproveitaram aí boas oportunidades, né? Embolsaram, eram 6 gatos pingados, embolsaram aí R$ 1 bilhão, né? Em 2 anos só, né? Imagina, começar do zero uma empresa e em 2 anos valer US$ 1 bilhão. Busca de conhecimento, né? Acho que vou colocar buscar, pode ser busca de, mas eu vou colocar buscar. Buscar conhecimento, quanto mais domínio sobre um ramo de negócio, maior a chance de êxito. Até a gente falou dos riscos lá anteriormente em relação a isso. Existem várias formas de se adquirir conhecimento. A experiência prática, informações em publicações especializadas, de revistas científicas, por exemplo, centro de ensino, dicas com pessoas que montaram empreendimentos semelhantes, a chamada network, que hoje é muito importante no empreendedor, até para fechar negócios, mas também para ter dicas, seria a terceira característica. A quarta característica é que o empreendedor tem organização. Capacidade de organizar recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos de forma racional. E assim, essa organização a gente tem que ter muito cuidado em organizado para quê, né? Assim, quem viu o filme Rede Social, ele até fala bastante disso aqui, de network, em determinado momento, que o Zuckerberg sai da universidade e vai para outro local e ele tem mais contatos com rede de empreendedores, ele consegue network, mas ele também mostra um cenário em que está todo mundo trabalhando numa casa, criando o Facebook, né, típico de startup, tudo bagunçado, né? A casa. Quer dizer, como é que esses empreendedores têm organização? Tá certo, talvez para a organização de casa não seja fundamental, mas eles têm a organização em termos de organização, ficou redundante, né? De organização da distribuição de tarefas dentro da empresa, a distribuição das demandas, do modelo de negócio, tudo isso entra na questão da organização, né? Você vai ter que os recursos financeiros, tudo isso de forma bastante racional. A quinta característica é que ele toma decisões, né, assumindo riscos, capacidade de decidir corretamente, exige levantamento de informações, análise fria da situação, tentar se levar o mínimo possível pelas questões emocionais, avaliação das alternativas e escolha da solução. Então tem vários caminhos, mas todo caminho serve se você não definir para onde você quer chegar, né? Lá do Alice, do País das Maravilhas. Então a gente tem que ter muito claro onde a gente quer chegar para definir qual é o caminho e tomar a decisão correta. As decisões elas vão ter que ser tomadas no dia a dia. Precisa de certa celeridade, um equilíbrio, né, entre você responder rápido, mas também com um nível de informação adequada para tomar a decisão correta. A sexta característica é que ele lidera.
Então, ele sabe definir objetivos, orientar tarefas, combinar métodos e procedimentos práticos. O empreendedor, quando atua como líder, ele vai estimular as pessoas rumo às metas traçadas. Se favorecer das relações equilibradas dentro da equipe de trabalho em torno do empreendimento. Então, tem a diferença do chefe para o líder, né? O chefe ele vai ordenar aqui as pessoas a trabalharem, o líder ele vai trabalhar junto com as pessoas. Um dos maiores exemplos de liderança da história é Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele lutava na linha de frente, ele nunca perdeu uma guerra. Né? Ele não morreu na guerra, ele morreu por doença, e quando ele morreu, todos os seus soldados foram visitar eles, porque ele conseguiu a empatia dos soldados. Né? O chefe é aquele cara que você não gosta. Quando ele está por perto, você faz o que ele pede. Quando ele fica longe, você não vai agir conforme ele vai pedir. Você chega em casa aliviado, por exemplo, de estar longe do chefe. O líder, não. É aquele cara que te motiva, que mesmo ele estando longe, ele consegue fazer com que você seja motivado a trabalhar. Às vezes não só por ele, mas também pelo propósito que ele tem, né? O objetivo que ele já definiu, ele definiu o objetivo para todo o grupo, o chefe vai definir muito mais objetivo para si, o líder para todo o grupo. Então ele consegue envolver. E sobre liderança, tem aqui no YouTube uma palestra excepcional, Pedro Calabres, se vocês jogarem no YouTube, né? Liderança, Pedro Calabres. Ele fala várias coisas, inclusive do Alexandre o Grande. Então, isso que é muito importante para o perfil empreendedor. A sétima característica é que o empreendedor é dinâmico. Então, o empreendedor de sucesso nunca se acomoda, cultiva um certo inconformismo diante da rotina e deve ser livre, evitando protecionismos. Olha, recentemente no programa do Danilo Gentili foi um cara chamado Ricardo Jeromel. Esse cara ele é irmão do Jeromel, jogador de futebol do Grêmio. Eu não me recordo o primeiro nome dele. Esse Jeromel, que é o irmão do jogador, ele é autor de livro e ele é especialista em bilionários. Então ele estuda bilionários e os bilionários empreendedores, eles têm essa característica, como Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, que eles nunca se acomodam. Então, uma pessoa que é acomodada, ele nunca vai chegar a ser, a não ser que ele nasça, né, a ser bilionário, porque quando chegar em 1 milhão, as coisas materiais tu já tem. As principais coisas materiais tu já consegue comprar com 1 milhão, sendo já milionário. Então, esses caras eles não estão competindo por dinheiro. Às vezes pode ser talvez o ego de ser tá lá no top 10, mas é mais aquela vontade de fazer alguma coisa diferente, de estar competindo para ser o maior, para ser não para só pelo dinheiro, né? Isso aqui. Então, porque quem é acomodado não vai ali com certos milhões já vai se acomodar mesmo. Esses caras não, eles não param. Aí o Jorge Paulo Lema, se você assistir qualquer palestra dele, vai falar disso, já está velhinho, está empreendendo. Eles também têm certo inconformismo com rotina e deve ser livre, evitando protecionismo. Isso aqui é muito interessante em empresa familiar, né? Você tem muitas empresas familiares têm protecionismo. Então, uma empresa ela é gerida com base em resultados. Mas às vezes você é dono de uma empresa e você passa o pano, por exemplo, se está o seu filho trabalhando, sua filha, alguém da sua família, você promove para os cargos mais altos, mesmo que os resultados não sejam tão bons em relação a outro colaborador. E um empreendedor ele vai saber se livrar dessa questão emocional, né, pelo menos em teoria, e não ser tão protecionista assim, ok? Um empreendedor ele é otimista. Isso é quase que uma regra, né? É muito difícil você empreender sendo pessimista, porque o pessimista ele vai supervalorizar o risco em tudo. E o pessimista ele tem uma grande vantagem
que ao longo prazo o pior sempre vai acontecer. Então você diz, vai acontecer uma crise econômica. Beleza, vai acontecer, mas ninguém sabe quando. Vai acontecer todo mundo fala, acontecer uma pandemia. Agora, né, está acontecendo. Todo mundo fala que vai acontecer outra, e vai acontecer outra. Só que o negócio é quando. Então, durante, sei lá, durante 20 anos o pessimista vai estar errando. Mas quando acontecer a pandemia, qual a primeira coisa que ele vai dizer? A típica frase da pessoa pessimista: eu avisei, né? Depois que já está tudo feito, ele vai dizer: eu avisei. Mas é claro que, e por conta dele sempre achar que vai dar errado, ele tem medo de empreender. Não tem nada de mal, como eu falei, né? Empreendedorismo não tem que ser visto como algo romântico. Você pode viver muito bem buscando sempre certa estabilidade, ao invés de dinamismo, né? Você pode viver melhor assim. E aí, só que por que o empreendedor ele é otimista? Ele vai ver um deserto e enxergar certos vales, né? Ele tem que se manter otimista mesmo diante das dificuldades e fracasso. Quando ele fracassa, ele tem que entender assim, olha, qual lição posso tirar para melhorar? E para continuar, né? Porque os fracassos eles são comuns, até porque às vezes em empreendedorismo se tem muita expectativa. Imagina, você vai abrir um negócio, você prospectou uma oportunidade, você pensa que vai ser a maior empresa do mundo e começa a ver a dificuldade. Expectativa lá no alto, olha o quanto é a decepção, mas aí você tem que manter o otimismo. Em momentos de crise, enquanto uns choram, outros fabricam lenços. Então né? Você tem que ver uma oportunidade mesmo na crise também. Isso aí vem de Schumpeter, que é um economista austríaco muito famoso, e ele cunhou um termo chamado destruição criativa, né? Que em momentos de crise eles servem para estimular a criatividade, né? Veio passando no canal comercial da Sebrae, né? A crise veio para nos fortalecer. A crise do coronavírus ativou o empreendedorismo na mente de várias pessoas. Em palestras motivacionais se usa muito esse termo chinês, né? O Wei seria uma mesma palavra na China que significa crise e também oportunidade. Só que isso aqui também é uma romantização, tá, pessoal? Eu estou alertando vocês, porque o termo que significa oportunidade do chinês é Jihui. Tá? O Jihui aqui no caso, né? O Ji, ele é um termo amplo, pode ser usado em diversos contextos lá no mandarim, né? Então, mas se usou muito em palestras motivacionais essa ideia de que a crise é uma oportunidade, e porque de fato as crises são oportunidades em muitas situações. O mercado financeiro é típico, né? Crise geralmente é a queda da bolsa, e aí você tem oportunidades para comprar ações em empresas, ações de empresa a preços mais baratos. A nona característica, finalmente, é o teenage empresarial. A gente até falou disso em outro vídeo chamado Feeling, né? E a gente deu esse mesmo exemplo do Bill Gates, que teve a seguinte visão: olha, um dia os computadores vão poder ser utilizados por indivíduos comuns em sua própria casa. E muito interessante como ele fez, né? Ele não tinha ainda desenvolvido o sistema da Microsoft, mas mesmo sem desenvolver, ele conseguiu vender em uma reunião com a IBM. A história, se vocês pesquisarem, é muito interessante. Foi o maior blefe da história, né, dizem, né, o blefe mais caro da história. Porque assim que ele fechou o acordo com a IBM, ele foi atrás, foi atrás de gente que ele já sabia que estava desenvolvendo software. Ele comprou esse software e fez modificações e criou a Microsoft, né? Já vendeu depois. Na verdade, é muito comum você vender um produto sem ele ter, né? Em serviços isso é até a regra. Então, qual foi a grande pulo do gato do Bill Gates? Quando ele fechou o convênio com a IBM, e a IBM era líder do mercado, o contrato ele colocou bem claro que ele não era exclusividade da IBM, ou seja, o sistema da Microsoft poderia ser utilizado em diversos computadores. Então o mercado do PC cresceu e vieram vários concorrentes com o IBM, mas como o Windows estava consolidado
no computador da IBM, que naquele momento era o que tinha maior fatia de mercado, as pessoas acabavam se familiarizando muito mais com o Windows, e o Windows se considerou de fato como uma marca mais forte, e ela conseguiu adentrar como software nos hardwares de outras empresas, né? Não só da IBM, tem dos concorrentes. Então a IBM ela perde o monopólio e a Microsoft mantém o monopólio, porque a Microsoft não estava amarrado com a IBM. Se tivesse amarrado, ambas, assim que a IBM perdesse o monopólio, a Microsoft também ia manter. E o Bill Gates conseguiu enxergar tudo isso. Tá? Então é muito interessante. Eu tinha falado até da década de 50 e 70, mas no caso do Bill Gates é 70, né? Os macrocomputadores que são da década de 60, por aí. Então, pessoal, eu espero que tenham gostado. São esses as 9 características do empreendedor. É isso aí.